Boas-vindas à nossa análise de hoje. A gente vai fazer uma viagem incrível que começa nas ações neurológicas microscópicas dos inseticidas e vai até às grandes regras de aplicação lá no campo. É simplesmente fascinante ver como a ciência agronómica conecta essas escalas tão diferentes para proteger as lavouras. Basta imaginar a imensidão de uma lavoura. Como é que apenas algumas gotinhas de um produto químico conseguem dar conta de proteger um hectare inteirinho? Parece até mágica, não é? Mas, na verdade, a resposta para esse mistério está muito bem escondida lá no nível celular. Para desvendar isso de forma bem lógica, a nossa pauta de hoje é super direta. Vamos passar pelas ações neurológicas, entender a diferença entre produtos sistêmicos e de contato, decodificar as formulações comerciais, definir o momento ideal de aplicação com os períodos residuais e, para fechar o ciclo, falar sobre os essenciais prazos de carência. Começando pelo ponto 1. Ações neurológicas. O nosso mergulho no nível micro. E começar pela célula é absolutamente crucial. Em vez de simplesmente decorar um monte de nome comercial, a gente ganha muito mais entendendo o alvo exato lá no sistema nervoso da praga. Temos 3 grandes grupos em destaque: os neonicotinoides, atuando como agonistas de NACHR, os piretroides, que são moduladores de canais de sódio, e os carbamatos, inibidores de ACHE. Calma que a gente já vai traduzir essa sopa de letrinhas. Começando pelos neonicotinoides, aqui entram produtos super eficientes e sistémicos, como o tiamitoxan e o imidacloprid. Eles são fantásticos porque funcionam como agonistas. Basicamente, eles enganam o inseto, imitando seus neurotransmissores e se ligando aos receptores nicotínicos. O detalhe fatal é que eles não são degradados rapidamente, o que causa uma hiperexcitação contínua no sistema nervoso. O inseto entra em colapso total, paralisa e morre. Já quando passamos para os piretroides, como a bifentrina e a deltamatrina, a estratégia de ataque muda completamente. Aqui a ideia é literalmente travar o sistema. Eles atuam modulando os canais de sódio, forçando essas portas iónicas a ficarem escancaradas. O resultado, uma inundação incontrolável de impulsos nervosos repetitivos. A praga sofre convulsões e morre por pura exaustão. E aí chegamos aos carbamatos, cujo grande representante é o famoso carbaril. A atuação aqui é simplesmente brilhante. Eles miram e inibem de forma reversível uma enzima chamada acetilcolinesterase. Essa enzima é a faxineira do sistema, responsável por limpar o sinal nervoso. Sem ela, o neurotransmissor não é quebrado, o sinal se acumula de forma letal e a praga sofre espasmos musculares totalmente fatais. Indo para o ponto 2, sistêmico versus contato. Vamos entender como é que essas ferramentas são entregues lá na planta. Saindo da célula e olhando para a lavoura em si, a forma de entrega muda completamente a regra do jogo. Produtos sistêmicos como o tiametoxan e o imidacloprid são absorvidos e viajam pela seiva. Isso cria um escudo interno tão eficiente que protege até as folhas que acabaram de nascer. Por outro lado, os produtos de contato como a bifentrina, a deltametrina e o próprio carbaril ficam ali apenas na superfície. Ou seja, a qualidade da pulverização tem que ser impecável, porque a praga precisa encostar ou ingerir exatamente o milímetro onde a gota caiu. Ponto 3. Formulações comerciais. É hora de decodificar o rótulo. Antes do defensivo ir para o tanque do trator, a gente se depara com essas letrinhas. E dominar isso salva a operação de problemas graves de incompatibilidade de cauda. SC é a suspensão concentrada, que é um ingrediente ativo, sólido, suspenso num líquido. O EC ou CE é o concentrado emulsionável, dissolvido em solvente para formar uma emulsão na água. O TS é o tratamento de sementes, uma maravilha que entrega a proteção sistêmica blindando as raízes logo no plantio. E temos o PM, o pó molhável, um pó sequinho desenhado para ser misturado com a água. Ponto 4. Momento de aplicação e residuais. Como tudo isso vira estratégia macro no campo. Pegando o milho como um excelente exemplo, o timing é absolutamente tudo. A janela ideal e mais estratégica para aplicações geralmente se abre no estágio V2 e vai se fechando próximo ao estágio V8. E o grande trunfo aqui é o vigoroso período residual. Essas aplicações garantem uma proteção mínima de 17 dias, podendo se estender até 20 dias de proteção máxima. São quase 3 semanas de lavoura blindada, segurando a reinfestação sem precisar voltar com as máquinas para o talhão. Mas atenção a um detalhe crucial. Essa ação residual é uma ferramenta fenomenal, claro, só que o uso contínuo de um mesmo princípio ativo, sem fazer a rotação daqueles modos de ação neurológicos que a gente acabou de ver, é um tiro no próprio pé. Não rotacionar gera uma pressão seletiva brutal, criando populações de insetos super resistentes rapidinho. E finalmente, ponto 5. Prazos de carência.
a segurança total na hora da colheita. O período de carência é simplesmente aquele intervalo mínimo de tempo estritamente exigido por lei entre a última gota de aplicação e o momento da colheita. É exatamente por causa disso que todo planejamento fitossanitário tem que ser desenhado de trás para frente. A gente pega o dia da colheita como grande marco zero e calcula o tempo biológico que a planta precisa para degradar os compostos até níveis inofensivos. Para colocar isso numa perspectiva real, é só observar os dados. Não tem regra universal. A exigência muda conforme a molécula. Um carbamato de contacto potente, como o carbaril, exige um período de carência rigoroso de 14 dias. Agora, se pularmos para um organofosforado, como o clorpirifos, o tempo de segurança exigido sobe para 21 dias inteiros. Respeitar esses dias não é só cumprir burocracia, é garantir um alimento 100% seguro na mesa das pessoas e a legalidade da sua safra. Fica a grande reflexão. Como o domínio profundo desses mecanismos celulares lá no micro, junto com os cronogramas rigorosos de aplicação no macro, salva a lavoura de pragas resistentes e ainda protege todo o ecossistema, conectar a bioquímica lá das enzimas com o calendário de colheita é o verdadeiro alicerce da agricultura sustentável e tecnificada. Um enorme abraço a todos que acompanharam essa nossa análise de hoje e até a próxima.